Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aos assuntos abordados na última aula. Vamos aplicar todos aqueles assuntos em refrigeradores. Bom, só para lembrar aqui, o que é uma transformação cíclica? Observe que tem um gás, ele faz a seguinte transformação. Ele vai do ponto A até o ponto B, depois ele retorna para o ponto A. Isso é uma transformação cíclica. O gás ele retorna para o mesmo ponto de partida. Observe que na transformação cíclica, a variação de energia sempre vai ser zero, tá? Porque a energia final é idêntica à energia inicial, tudo bem? Bom, tipos de máquinas. Só observando o sentido dessa transformação, eu tenho que saber se isso é uma máquina térmica ou uma máquina frigorífica. Se eu tenho o sentido horário, eu já sei que é uma máquina térmica, como o caso anterior. Esse caso aqui, qual é o sentido da transformação? É um sentido horário. Sentido horário, eu já sei que essa representação é uma representação para uma máquina térmica. Se eu tivesse o sentido contrário, um sentido anti-horário, eu já sei que se trata de uma máquina frigorífica. Tudo bem? É importante observar que toda máquina térmica você vai ter a conversão de calor em trabalho. Um exemplo de uma máquina térmica, o motor de um automóvel. Tá? Já nas máquinas frigoríficas, você tem a conversão de trabalho em calor. Tá? Isso é importante. E um exemplo de uma máquina frigorífica, a geladeira, ar-condicionado e assim por diante. Tá? São exemplos de máquinas frigoríficas. E observe que qualquer máquina vai respeitar as leis da termodinâmica, tanto a primeira quanto a segunda lei, tá? Tanto a máquina térmica quanto uma máquina frigorífica. E lembre-se que essa máquina aqui vai trabalhar em função de dois reservatórios. Eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria, tá? É sempre importante observar isso. E também sempre tenho a realização de trabalho. Esse trabalho pode ser espontâneo ou não. Espontâneo se tratando de uma máquina térmica e não espontâneo tratando-se de uma máquina frigorífica. O ciclo de Carnot aqui, que nós vimos na última aula, é um ciclo teórico que funciona em relação em duas isotérmicas e duas adiabáticas. Eu tenho uma expansão isotérmica, uma compreensão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compreensão adiabática. Também continua sendo válidas para as duas máquinas. Tá? Lembrando que o rendimento dessa máquina de Carnot é um rendimento máximo teórico, que funciona em relação às duas temperaturas. Então, o rendimento de uma máquina de Carnot é 1 menos a temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Bom, então como funciona essa máquina frigorífica, essa geladeira? Observe aqui que tem um esquema de uma geladeira comum. E essa geladeira tem alguns componentes interessantes. Ela tem aqui o compressor, que está sendo representado por esse número 1. Tá? Eu tenho o condensador, representado por número 2. A válvula, tá, de expansão. E eu tenho aqui o congelador. Qual é o objetivo? Por que você tem um refrigerador, uma geladeira em casa? Você vai colocar, normalmente você quer preservar o alimento obtendo uma temperatura baixa. Então vamos usar aqui o congelador. Você vai colocar um alimento no congelador. Um alimento normalmente uma temperatura maior, uma temperatura alta. O que vai acontecer? Bom, esse congelador ele tem aqui em volta deles essa serpentina aqui. Essa serpentina ela tem um líquido lá dentro, tá? Um líquido. Observe que nós já vimos isso, tanto líquidos como gás a gente chama de fluido. Então os técnicos em refrigeração, esse líquido que tem dentro dessa serpentina, eles chamam de fluido refrigerante. Isso mesmo, fluido refrigerante. Não é o refrigerante que nós bebemos, e nem você pode beber isso, hein? Presta atenção. É um gás, ele vai se transformar em gás, É um gás relativamente tóxico, Que eles chamam de refrigerante, tá? Um fluido refrigerante. Por que usa essa nomenclatura fluido
é uma boa opção nesse caso, porque nesse caso aqui da geladeira, esse fluido ele vai ficar se transformando de líquido para o gás, tá? Ele se transforma, por isso eles chamam de fluido. E lembra-se que nós estamos nisso, fluido é qualquer tipo de líquido e qualquer tipo de gás. Então vamos voltar aqui. Você colocou um alimento aqui, vamos supor um alimento com uma temperatura de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é um alimento quente, né? Então você quer congelar esse alimento. Então esse líquido que está aqui a uma baixa temperatura, tá? Esse líquido refrigerante que está dentro dessa serpentina está a baixa temperatura e baixa pressão. Lembra disso? O que vai acontecer ali? O corpo de maior temperatura, o alimento que você colocou ali dentro, vai começar a ceder energia para esse fluido aqui, tá? Tudo bem? Então esse fluido ele vai absorver a energia do alimento. Então esse alimento está doando energia, vai diminuir cada vez mais a temperatura. Então tem aqui um exemplo, um esquema desse funcionamento dessa geladeira. Então você colocou o alimento onde? Aqui, ó, nesse número 4, que é o congelador. Você colocou o alimento aqui. Esse alimento vai doar energia para aquele fluido da serpentina, que está a baixa temperatura. Aquele fluido absorveu essa energia. Quando absorve essa energia, esse fluido ele já vai acontecer uma transformação. Isso mesmo, ele vai o que? Vaporizar. Então esse fluido ele sai do líquido, ele sai do estado líquido, passa para o estado gasoso. Está acontecendo o que ali? A vaporização. Quando acontece a vaporização, esse gás ele vai ser o que? Levado, sugado para esse compressor aqui, tá? Então o líquido virou gás, é levado para o compressor. Esse nome aqui, compressor, ele já está falando qual é o processo termodinâmico que vai acontecer com esse gás, né? Vai fazer o que? Uma compressão, por isso que é compressor. E nós já vimos isso anteriormente. Ele vai fazer uma compressão adiabática nesse gás. Como que ele vai fazer isso? Fazendo um trabalho externo, fazendo um trabalho forçado, tá? Está contrariando a segunda lei da termodinâmica? Não, porque o trabalho está sendo externo, um trabalho forçado. Então esse compressor, através desse trabalho forçado, vai comprimir o gás, tá? Quando comprime esse gás já vai ser enviado para o radiador ou condensador, tá? Então quando é enviado para esse condensador, esse gás ele vai começar a trocar calor com o meio externo, isso mesmo. Então o gás vai trocar calor com o meio externo. Por isso, quando você chega perto da parte traseira da geladeira, tá o que? Uma temperatura maior, tá quente ali, né? Por quê? Porque essa quentura é a energia que está sendo liberada para o meio externo. É a energia lá do teu alimento, tá? Então está liberando energia para o meio externo. Então o gás passou por esse condensador, ele volta a ficar no estado líquido, tá? Voltou a ficar no estado líquido, porém continua indo em alta temperatura e alta pressão. Então esse condensador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o gás vindo do compressor e transformar novamente para o estado líquido. Por isso é esse nome, condensador. Está acontecendo o que? Uma transformação de estado físico. Ele está saindo do estado gasoso e passando para o estado líquido. É uma condensação, tá? Por isso esse nome, condensador. Porém, lembrando que nesse processo aqui, esse líquido continua quente, tá? Quente, trocando energia com o meio externo. Como que você vai fazer diminuir essa temperatura? Através de uma válvula, tá? Uma válvula de expansão. Então, quando esse líquido ele passa por essa válvula, acontece ali a expansão e aí você vai diminuir a temperatura. Isso nós vimos anteriormente nas nossas aulas, tá? Você diminuiu a temperatura, esse líquido aqui volta lá para o congelador e vai acontecer esse processo. Fica esse processo aqui quase eterno, né? Fica esse processo cíclico. Então observe que é um processo cíclico, né? Ele vai aqui pegar a energia no congelador, vai passar pelo compressor, depois passa pelo condensador, depois pela válvula, ele volta, vai ficar essa brincadeira ali até a geladeira não funcionar mais, né? Então é um trabalho cíclico, é uma transformação cíclica
e que não está contrariando nenhuma lei da termodinâmica. Tudo bem? Tranquilo, gente? Deu para entender o funcionamento aí simples de um refrigerador? Tá? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.